palavra do nosso Deus nesse momento. Vamos receber a palavra do Senhor com um aplauso, com adoração, com glorificação. Vamos receber o nosso Deus. Palavra do nosso nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Vamos. Pode, Senhor, gente. Amém. Glória a Deus. Gente, quando estava chovendo tinha mais gente, né? Manda a chuva, Jeová. Glória a Deus. Mas o importante é que nós estamos aqui, amém, gente? Os crentes mais antigos cantavam assim: que viemos fazer aqui, ó igreja. Ah, tem bastante gente que sabe. Que viemos fazer aqui, ó igreja. Aí, eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Vocês têm essa mania. Quando eu fico vendo, pastor Neto, irmãos, vamos orar. Aí ele começa a orar todo. Começar a falar para vocês orar, eu vou ficar quieto. Aí eu começo a cantar, vocês não cantam junto, se vocês sabem. Ó, o louvor é comunitário. Eu ia falar que o único lugar onde as pessoas cantam só tem show, mas nem show, né? Até no show do pessoal, galera, o povo canta junto. E tem hora que eles param e deixa as pessoas cantarem junto. Tinha um cantor que vocês não vão conhecer, porque vocês só conhecem coisas da igreja. Tinha um cantor chamado Tim Maia. Chegou uma fase da vida do Tim Maia que ele começava a cantar, depois ele, todo mundo. Aí todo mundo cantando e ficava assim. Vamos lá! E o povo cantando e ele não cantava mais. E todo mundo cantava. E aí a gente chega na igreja, a gente tem preguiça de cantar. Eu não monitoro as músicas que vocês ouvem. Eu acho que eu não tenho nada a ver com a tua vida lá fora. Não vou colocar aqui como eu coloquei no grupo. Alguns devem ter visto lá que no final do culto cantaram a música da Gal Costa, gente. Aí a pessoa, eu amo minha igreja por isso, é fora da caixinha. Eu gostei do comentário, fora da caixinha e fora do céu. Gente, igreja não é lugar de se cantar música secular. Cada um no seu quadrado. Amém, gente? Cada um no seu quadrado. Tá bagunçado o negócio por aí. Muito bagunçado. Abre sua Bíblia, por favor. No livro de Hebreus. Esse é um livro pouco aberto. Por isso, é no Novo Testamento, o livro de Hebreus. Está perto de Tiago, depois de Filemon, lá no finalzinho já. Hebreus 11, é o versículo da fé. Ô Neto, tem um playback na área do... Tá? Ela te avisou? Hebreus 11, versículo 27. Gente, está atrapalhando o ventilador, pode desligar, viu? Pode desligar, porque fica bem em cima de vocês isso aí. 11, 27. Está escrito assim: pela fé, deixou o Egito, temendo a ira do rei. Eu vou ler por aqui. Pela fé, saiu do Egito. Põe o 26 para mim, por favor, para a gente ter um contexto. Isso. 25. Ai, meu Deus do céu, não tenho. Bom, vamos mudar aí do 25, vai.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios. Transitório quer dizer passageiro, tá, gente? Do pecado. 26. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Agora sim, 27. Pela fé saiu do Egito, sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Tem tradução que diz como quem vê o que é invisível. O que é invisível. Não sei a sua tradução. Tem uma tradução que fala vê aquele que é invisível, e outra tradução que vê o que é invisível. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é vendo o invisível. Vendo o invisível. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, vamos meditar na Tua palavra, Pai. Ô Senhor, fala conosco. Que o Teu nome seja engrandecido nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que vai ser feito aqui, que já está sendo feito, Pai, seja para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a viver segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção, a ver Teus projetos, Teus planos, Pai. Fala conosco, Pai, mediante a Tua palavra, Senhor Deus, e gere fé, porque a fé vem por ouvir a Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Solta para mim, por favor. Gente, eu vou tentar louvar o hino. Faz tempo que eu não louvo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Cura as feridas, Pai. Levanta os que estão caídos, Pai, em nome de Jesus. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração está em pedaços, vai vivendo passos dessa vida, foi arremessado contra os cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer, no pó das cinzas eu vou te levantar, sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Somos carentes de Ti, ó Pai. Aramanaia. Oh, recanta, lavaia, suia da lavassa. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido,
vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, voltei. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, que estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Dá uma salva de palmas para Jesus, hein? Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor, Eu escrevi uma introdução aqui, estava inspirado. Nós vivemos em uma sociedade do concreto, tangível, na qual muitas vezes as pessoas não acreditam nem no que está dentro. Por isso, ver o invisível é um desafio para o cristão, que precisa aprender a andar exclusivamente pela fé. E, gente, essa é a sociedade que a gente vive. Antigamente as pessoas falavam, só acredito vendo. Hoje tem hora que nem vendo a gente acredita, e é verdade. Com o advento da IA, você vê um vídeo de uma pessoa falando, você não sabe se é ela mesma. Hoje eu coloquei um louvores para ouvir em casa, estava legal, gente, tão gostoso de ouvir os louvores assim, os louvores modernos da década de 70, e eu estava todo empolgado. Daqui a pouco a pastora Wilson, eu acho que isso é IA. Eu, não é IA não. Aí o meu filho, sempre que a gente tem dúvida se IA, a gente pergunta para o meu pequeno, o Wilson. Aí eu o que você acha que é? Ele acha que é. Eu falei, não, isso não é IA. Aí eu estava navegando no YouTube, e por acaso, eu gosto muito de navegar no YouTube. Aí por acaso eu achei um canal que o cara reage aos louvores. E ele pegou e falou que uma pessoa da igreja dele enviou os louvores feitos por IA. E era bem o que eu estava ouvindo. Gente, é IA purinho. Eu falei, meu Deus, não acredito que é IA. Você ouve aquilo, você não fala que é. Mas aí eu perguntei para o meu filho, eu falei, como é que você sabe isso daí? Como é que você consegue perceber? É tão idêntico, gente, aliás, nós temos que tomar cuidado com isso. Na eleição mesmo, e eu não estou aqui fazendo propaganda política, vocês sabem que eu não faço isso, mas qualquer vídeo que você receber, duvide. Porque pode vir um vídeo de alguém falando e não é a pessoa. Hoje, se você receber, quase, todo mundo recebe, aquele telefone que vem mudo, sabe? O cara liga, se atende e ninguém fala nada. Não fale nada. Gente, não fique, alô, oi, não, foi, tocou, o que você faz? Se você atender, eu só atendo quando olha seu nome. Todo mundo que eu conheço, eu tenho lá na lista. Tocou, 11 93 77 981. Aí você pega e atende. Não fala alô, fica quieto.
Porque eles estão pegando um alô, ele já consegue pegar e clonar a sua voz, já consegue duplicar a sua voz, já consegue inventar um monte de coisa na sua voz, e aí já faz a bagunça na tua vida. Não fale, gente, não fale nada. Nós estamos vivendo uma sociedade que não dá para acreditar nem no que a gente vê, não dá para acreditar no que a gente ouve. E aí Deus vem e fala, eu quero que vocês acreditem no invisível. Como? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre essa complexidade que é ser crente num mundo tão material. Sobre a dificuldade que é crer, ver o invisível numa sociedade em que até o tangível é difícil de acreditar. E como é que a gente faz para acreditar nessas coisas? Primeiro, como sempre, nós vamos usar a Bíblia, porque é a Bíblia que nos guia. Nós vamos ver algumas passagens aqui, e a primeira que eu quero ver com vocês é a base principal para se ver o invisível e se viver pela fé. A base principal para se ver o invisível e viver pela fé é Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Olha o que está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé... Não, só um. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é fundamento, gente? Fundamento é a base. Quando você vai construir uma casa, você constrói primeiro para baixo, o alicerce, o fundamento. Quando uma casa tem um alicerce sólido, Jesus falou que a nossa vida espiritual, a nossa fé tem que ser firmada sobre a rocha. Se vier uma tempestade, ela não cai. É isso? Então, quando o fundamento é sólido, uma casa não cai. Ela não é arrancada, melhor dizendo. A casa não é arrancada. A nossa fé é o sustentáculo da nossa vida cristã. A Gabi falou aqui ontem sobre oração. E em novembro, em fevereiro, a gente volta com o estudo bíblico. E nós vamos terminar o último tópico, a gente vai entrar nele, que é o reino da glória. A gente falou sobre, está terminando de falar sobre escatologia. E depois de terminar a escatologia, nós já estamos terminando, nós vamos falar sobre oração. As formas de oração que existem várias formas de oração. Tá? Não tem só uma forma de oração. As formas de oração. Por que muitas vezes a gente não recebe vitória em oração? Porque a gente ora errado. Porque, gente, a sua oração tem que ser baseada na palavra. Então, eu quero que Deus abra uma porta para mim. Então eu vou, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz que o Senhor abre porta onde não tem porta. Então aí eu, segundo a palavra de Deus, eu peço a abertura da porta. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra. E muitas vezes, normalmente a gente não ora segundo a palavra, porque a gente não conhece a palavra. E como é que eu vou orar segundo a palavra? Eu preciso conhecer a palavra. Por quê? Eu preciso ter fé. Olha só onde eu vou chegar. A fé é o fundamento, é a base. Amém, gente? Amém. É a base do quê? Das coisas que se esperam. Eu espero um milagre pela fé. Eu espero uma cura pela fé. Eu espero uma porta aberta pela fé. Eu espero uma bênção material pela fé. Eu espero que Jesus volte pela fé. Olha só, como assim? E as coisas, e a prova das coisas que não se veem. Então eu só vou acreditar no invisível e ver o invisível. Eu só vou ver o invisível pela fé. Se eu não tiver fé, eu não vou ver o invisível, gente. Porque já diz invisível. Então eu não vejo pelos olhos físicos. Eu vejo pelos olhos da fé. O pastor chega aqui e fala, irmãos, recebe, xalabalaia. Está cheio de anjos aqui. Você, glória a Deus, você viu algum anjo? Então como é que você glorifica se você não viu anjo? Pela fé.
Eu não vejo, mas eu acredito. Porque eu tenho fé. Amém? É pela fé. Isso é a fé. É acreditar que aquilo que eu não estou vendo está acontecendo ou vai acontecer. Aí, eu vou passear um pouquinho com vocês na Bíblia. Nós vamos aqui, primeiro em Hebreus 11:7. Eu quero falar sobre alguns personagens bíblicos. E Hebreus é o livro da fé. É o livro dos heróis da fé. Então, se você quer saber sobre fé, leia o livro de Hebreus. Olha só, Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a Noé. Gente, vamos lá antes de falar. Gênesis 6. Gênesis é o segundo livro mais difícil de achar na Bíblia. O mais difícil é Apocalipse. Gênesis 6, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca, betumarás por dentro e por fora com betume. Deus, gente, vamos pensar isso aqui rapidamente. Deus chega para Noé, no meio do deserto. Veja bem, não estava aqui em São Paulo que chove bastante, ou não quanto deveria, mas chove bastante na época de janeiro. Não estava lá no sul, que recentemente alagou tudo por causa das chuvas. Não, é no deserto, onde não chove. Eu acredito, aí sou eu, não está na Bíblia, que os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, nunca tinham visto uma chuva na vida. Os vizinhos não sabiam o que era chuva há anos. E Deus chega para Noé e fala: Noé, faz uma arca, porque eu vou mandar uma chuva tão grande que vai matar todas as vidas. Como é que eu vou fazer isso? Não chove, Deus está falando que vai chover. Deus está doido. O que vão falar de mim? 120 anos construindo uma arca. Todo mundo passando e Noé construindo. Noé é o pior, hein? Não é xarope. Está construindo uma arca no deserto, é doido. E os filhos compraram o barulho do pai. A esposa comprou o barulho do marido. Aliás, marido e esposa que não caminham na mesma visão, falência total. Divisão familiar não tem vitória. E a esposa de Deus, direto só não fala o nome porque não está na Bíblia, junto. Você imagina o trabalhão que deu, construir aquela arca, juntar os animais. E todo mundo passando e tirando sarro. 100 anos, nada de chuva, nem um pingo. Como é que Noé fez isso? Sabe por quê? Porque para você ver o invisível, você tem que estar debaixo de uma palavra de Deus. Como assim, bispo? Olha só, volta no versículo 13 para mim, faz favor. Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé. Noé estava debaixo de uma palavra de Deus. E Noé sabia que o Deus que fala é o Deus que cumpre. O Deus que promete é o Deus que faz. Se Deus falou, passa 50, 100, 120 anos, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu.
não importa que tire o sarro da minha vida, eu estou vendo o invisível. Deus falou, eu já estou vendo acontecer. Deus já estou, ai meu Deus do céu, é crer no Deus que prometeu, e eu começo a ver o milagre acontecer. Aleluia. Ver o invisível é confiar naquele Deus que prometeu, é confiar na palavra. Por isso que é fé, gente. Você só vai ver o invisível se você tiver fé. O que tem de gente que está há 200 anos na igreja e não consegue andar pela fé. A pessoa ouve uma palavra, aí depois ela, será? E aí começa a andar para trás, igual tilápia. Gente, você tem que grudar na palavra de Deus e crer que aquela palavra é para você. Foi o que Noé fez. Vamos lá, vamos caminhar. Voltando em Hebreus, Hebreus é a nossa base, e depois a gente vai no outro. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Olha só, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele ia para um lugar que ia receber como herança, mas ele não sabia onde ia. E como é que vai? Pela fé. Aleluia. Você vê o invisível se você andar pela fé. O segredo, gente, o segredo de viver o milagre de Deus, de viver um nível maior de fé, de viver o sobrenatural. Aí eu quero viver um grande mover na área financeira da minha vida. Você pode ser o maior ofertante da igreja, você pode ser o maior dizimista da igreja, você pode fazer como o pessoal faz na Universal, pegar o seu carro zero e doar para a igreja. Aqui não precisa fazer não, tá? Se você não tiver fé, você não vai mover o sobrenatural. Mas se você tiver fé, você pode pegar R$2 e colocar no envelope e falar: Deus, eu creio. Meu Deus do céu, R$2. Deus, eu creio. Quem deu carro não vive o sobrenatural. R$2 vive o sobrenatural, porque não é a tua oferta, mas é a tua fé. Obedeceu, olha lá, pela fé Abraão obedeceu. Eu não sei para onde vou. Vamos lá, Gênesis 12, tão conhecido Gênesis 12, todo crente conhece. Obrigado. Gente, eu estou numa fase que daqui a pouco eu estou com calor, daqui a pouco eu estou com frio. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Nós vamos ver o versículo 1 e 2 de Gênesis 12. Ora, o Senhor disse, de novo, a mesma coisa de Noé, gente. Noé saiu debaixo de uma palavra de Deus. Abraão, debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo da palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão, porque o nome dele ainda não tinha sido mudado. O Senhor disse a Abrão, eu vou falar Abraão, tá, gente? Sai-se da tua terra e da tua parentela. Esse negócio de gente que casa e fica entuiado na casa de parente, gente, isso não dá certo. Quem casa quer casa.
Sabe? E mãe e pai, alguns são assim, não, meu filho, eu vou fazer um puxadinho aqui, fica aqui, não é nem o filho, a filha que pede, são os pais, faz um puxadinho, fica aqui, tá aqui. Isso dá um BO. Isso dá um BO. Quando nós fomos casar, desculpa, Thalita, quando nós fomos casar, a minha sogra, que não queria que a gente casasse, chegou e ofereceu lá um quartinho pra gente. Mal sabia ela que a gente já estava trabalhando para construir a nossa casa. Ela não sabia, né? Porque a gente também fechou entre os dois e é suficiente. Só que ela mesma falou, não, eu não quero. Porque eu amo minha sogra. Longe. É verdade, sério, eu amo minha sogra. Minha sogra, sim, é minha segunda mãe, de verdade. Eu gosto muito da minha sogra, do meu sogro. Mas se fica muito... Não dá certo. Não, vocês sabem que não dá certo. Então, a gente se vê, é sempre visita, gente. Quando é visita é tão gostoso. E eu chego, eu não sou entrão, eu vou na casa dos outros, gente, até para ir no banheiro eu fico sem jeito. Eu chego, fico lá na sala e, sabe, diferente do outro cunhado dela lá, que, meu Deus do céu, bobear dorme até no quarto da minha sogra. Mas enfim, problema. Se estiver ouvindo, Deus abençoe a sua vida. Casamos, minha sogra, acredito que me tem como um filho, a gente se dá super bem, porque a gente se vê de vez em quando, porque eu e ela, fechamos, não foi os dois juntos, sai da tua terra, e sai da tua parentela, e sai da casa do teu pai. Gente, isso aqui é instrução para casal. Quem casa quer casa. Amém? Amém? Os noivos aí, namorandos. Sai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Abraão não ficou Deus, para onde que eu vou? Com Deus não é assim, gente. Deus falou, vai, você vai. Se é Deus mesmo que falou, vai, aguenta o processo. Aguenta o processo. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Mas isso não é no nosso tempo, no tempo dele. E o processo nem sempre é suave. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Só que é o problema. A esposa de Abraão, Sarai, era estéril. Então como é que Deus vai fazer dele uma grande nação se a esposa não pode ter filho? E ele está com 75 anos. 75 anos aqui. O filho só vai nascer quando estava com 100. São 25 anos de processo. 25 anos sendo tratado por Deus, mas 25 anos confiando na promessa e vendo o filho nascer antes do filho nascer, porque quem crê na promessa, quem crê na palavra, quem está debaixo da palavra, já começa a ver o invisível acontecer. Se você está debaixo da promessa, debaixo da palavra, já começa a ver o milagre acontecendo na tua vida, já começa a ver o filho sendo gerado, porque o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Nessa noite eu te chamei aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus, para te dizer, seja guiado pelo Espírito, comece a ver o invisível, começa a ver o milagre acontecer na tua vida. Aleluia! Oh, eu já começo a ver minha casa em Jundiaí. Gente, é isso, eu já começo a ver, eu não sei qual é o teu sonho, qual é o teu projeto, mas já começa a ver, porque já está sendo gerado no seu interior. Aleluia! Como assim gerado? Pela fé. Já está sendo gerado pela fé. Mas bispo, eu não tenho condições. Quem te falou que é você quem vai fazer? Às vezes você não tem condições de resolver a situação, o problema que você está passando, mas você tem que crer que o Deus ao qual você serve é o Deus que faz o milagre acontecer na tua vida. Gente, isso é ser movido pela fé.
o couro está comendo, está tudo dando errado, mas eu permaneço firme na palavra do meu Deus. E qual é a palavra? Isaías 64:4. Faz favor para mim, Neto. Isaías 64:4. Gente, eu falei que você tem que ser guiado pela fé. Então você está querendo um milagre. Então você vai anotar essa palavra na sua Bíblia. Anota esse versículo aí. Grifa esse versículo que é para você orar nele. Gente, ora nele, coloca ele debaixo do teu joelho. Ora, eu estou aqui como pastor, eu não estou aqui como um pregador itinerante que vem aqui fazer movimento. Eu acho tão lindo as pregações antigas do Marco Feliciano, gente. Eu vi as pregações antigas do Marco Feliciano, eu falo, meu Deus do céu, né? Você chegava a ver as pregações antigas do Marco Feliciano? É bonito, mas ele é um pastor itinerante. E aí colocava aquelas músicas do Gideon. Colocava as músicas antigas dos Gideões, e aí o povo chorava. Lindo. Só que o que nos fortalece, o que alimenta é tutano, sabe? Caldo de mocotó. Alguém aqui comigo? Caldo de mocotó. Hã? Caldo de mocotó. Não? Você não gosta? A menina. Para com isso. Esse aqui, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é academia, não. É caldo de mocotó. Não, Marco. Ó, Marco. Olha. Aquilo ali, que é o de mocotó. Oh, meu Deus, para com isso, deixa eu Edima, eu tô parecendo a missionária agora. Lembra? A missionária, gente, a falecida missionária da Brilha Jesus, ela começava a pregar, daqui a pouco ela parava e começava a falar de comida. Não é? Não tem uma vez que eu fui na Brilha Jesus que ela não falou de comida. Lembrei de agora, menina. Deus do céu. Olha, gente. Pega isso aqui e coloca, escreve no papelzinho, põe debaixo do teu joelho, começa a orar essa palavra, declarar essa palavra. Olha só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Fala qual é o final aí. Um Deus que trabalhe para aquele que nele espera. Eu não estou forçando o texto, você está lendo comigo. Confia no teu Deus. Espera, ó, que nele espera. Não é no meu tempo, mas ele prometeu. E se ele prometeu, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Então ele vai cumprir o que prometeu. Aleluia. Achei a palavra, se arrepender. Ele vai voltar atrás. Não, ele vai cumprir. Mas você tem que confiar. Amém, gente? Amém. Está faltando pessoas que confiam. Hoje em dia as pessoas estão confiando, estão muito lá no Salmo 120. Uns confiam em carros, os caras estão confiando em carro. Outros confiando em cavalos. Mas o salmista termina. Mas nós confiamos no nosso Deus. Nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Aleluia, amém. Isso é ver o invisível. É confiar que eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando em oculto. Eu não estou vendo, mas o Senhor está operando, porque Ele prometeu, é a palavra. Gente, você tem que sair daqui grávida do teu milagre. E não precisa comprar aquele negocinho lá para fazer o teste, não. Aquele azulzinho, aquele... Não precisa comprar aquilo lá, não. Já sai e toma posse. Em nome de Jesus. E não precisa fazer ultrassom também, não. Nós quase desmaiou quando fez ultrassom outra dia. Chegou lá, eu fiquei só olhando, eu olhava para ela. O médico falou, menino. E são dois. Eu ficava olhando para ela, gente, muito legal.
Não, eu não chorei, de verdade. Eu fiquei só olhando para ela assim. Não precisa fazer ultrassom, já toma posse. Já toma posse. Começa a ver o seu milagre. Começa a olhar e falar, Deus, aquilo ali, eu vou ter um Corolla azul igual aquele lá. A nome de Jesus, não, Deus, eu vou ter um Corolla azul. Vamos voltar aqui. Meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, Pai. Como eu falo, meu Deus, como eu falo. Vai, gira. Aí. Eu já estou caminhando, estou na metade para o final já. Hebreus 11, 24, 27. Aí, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério. O que é o vitupério? Sofrimento. Agora, olha que interessante, vem comigo aqui, olha que interessante, nós estamos falando do Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo na terra ainda, mas o escritor de Hebreus está falando que Moisés, que nunca tinha ouvido falar de Cristo, abriu mão de tudo por causa de Cristo, porque a Bíblia toda fala de Jesus Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme o quê? Glória a Deus. Aleluia. Vendo o invisível, ou como algumas traduções dizem, aquele que é invisível. Gente, olha que tremendo isso aqui. Você conhece a história de Moisés. Moisés nasceu num período extremamente difícil do povo de Deus. Moisés nasceu quando o povo de Deus era escravo no Egito. Moisés nasceu debaixo de uma sentença de morte. O faraó falou assim: mata todos os meninos, mas se for menina, deixa viver. A mulher já era privilegiada até naquela época. Eu sei, eu estou brincando. Só que Moisés, Deus tinha uma obra na vida de Moisés. E quando Deus tem uma obra na vida de alguém, ele pode estar debaixo de sentença do que for. Não adianta, não pega. Aleluia. A mãe de Moisés, teve um menino, Joquebede. Aí as meninas que não têm filhas aí, ó, no futuro, Joquebede. A mãe de Moisés, Joquebede, pegou Moisés e deixou. Todo mundo sabia. Se ouvisse um choro de criança, tinha que mandar o soldado olhar o que era. O menino ficou 3 meses e não chorou. Quem já teve filho aí sabe que isso só por milagres. Criança recém-nascida, cólica e todas as coisas que a gente sabe, não chorar, mas ficou lá. Aí vem os pastores que viajam na maionese, porque eu creio que Deus envia um anjo babá. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que o pessoal viaja na maionese, né? E alguém diz, glória a Deus, igreja pentecostal adora essas coisas, né? Mas enfim, o menino ficou lá 3 meses e não chorou. Depois de 3 meses a mãe falou, não vai dar mais para segurar. Fez um cestinho de vime, betuou lá com piche, fazendo para o nosso, colocou na beira do Rio Nilo, não foi no meio, na beira do Rio Nilo, onde ela sabia que a filha do faraó ia tomar banho. O menino ficou 3, gente, olha que é Deus agindo. O menino ficou 3 meses sem chorar. O menino ficou na beira do rio sem chorar. Quando a filha do faraó veio tomar banho, o menino chorou. Aí, vamos nós de novo, grande pregador. Eu creio que Deus envia um anjo para catucar o menino. Aí catuca seu irmão também.
Tem as coisas na igreja que eu vou te falar. Meu. Mas enfim, o menino chorou. A filha de Faraó pegou, essa mensagem é linda, eu sou apaixonado, já preguei várias vezes porque eu gosto muito. A filha do Faraó pegou o menino, a mãe do menino falou para a irmã dele, Miriam, ficar escondida vendo. Quando a filha do Faraó pegou o menino, Miriam se encostou. Aí a Miriam chegou e falou, ó, a filha do Faraó falou, esse aqui é um dos meninos dos hebreus. Ela sabia que devia matar, mas Deus tinha uma obra. Então ela não matou. A Miriam chegou e falou, se a senhora quiser, eu consigo uma babá para cuidar dele. Aí a filha do Faraó falou, tudo bem. Foi e chamou quem? A mãe. Ela teve o filho de volta para criar e ainda recebeu um dinheiro da filha do Faraó para sustentar a Bolsa Família da época. Moisés cresceu, e por que eu estou todo esse prelúdio, gente? Moisés cresceu como filho do Faraó. Moisés recebeu todas as instruções, porque o Faraó era o maior líder da época. O Egito era a maior potência da época. Moisés cresceu como o filho do maior rei da época. Ele recebeu todas as instruções, as melhores instruções. Ele se tornou, segundo Flávio Josefo, lá vou eu plagiar os grandes pregadores da Assembleia, segundo Flávio Josefo, ele recebeu as melhores instruções, ele se tornou um grande chefe de exército, ele era um cara inteligente, ele era um cara bem versado, era um cara fluente, conhecedor de todas as obras, um ótimo guerreiro, um grande líder. Mas um dia, ele matou um egípcio para defender um hebreu. E aí, para não morrer, ele fugiu para o deserto. No deserto, ele foi morar na casa de Jetro, e casou com a filha de Jetro, Zípora. E passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. E no deserto, Deus se revela para ele numa sarça ardente que você conhece. E no deserto, que Deus tirou todo o ranço, tornou humilde no deserto, Deus chega para ele e fala, vai lá Moisés, porque eu vou te usar para libertar o meu povo, e você vai levar para a terra que eu tenho preparado para eles. Mas como isso? Moisés tremeu. Moisés falou, eu vou levar esse povo? E aí ele usou a desculpa, eu não sei falar, que a Bíblia fala em Atos capítulo 7, versículo 23, que ele era fluente e falava muito bem. Estevão fala isso. Mas ele falou, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eles não vão acreditar. Aí Deus fala para ele, Moisés, vai e fala que o eu sou está te enviando, porque você vai debaixo de uma palavra, você vai debaixo de uma direção de Deus. Então vai, Moisés, porque eu sou contigo. Quando Deus manda, a gente vai. Mas bicho, eu tenho medo, Moisés também teve, vai com medo mesmo. E eu sei, não é fácil. Eu estou falando aqui para você, não é fácil, gente, andar movido pela fé. Não é fácil andar vendo o invisível no mundo do tangível. É difícil, é preciso muita firmeza, é preciso muita confiança. Mas se Deus está te falando, vai, porque Ele vai com você. Ele garante a palavra dele. E começa a ver, Moisés foi, e Moisés confiou, e Moisés ficou grávido de um milagre, e ele creu que o Deus que guiou ia levá-lo para a terra prometida. Essa fé, gente, essa fé fez com que ele passasse, olha só, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, mais 40 anos conduzindo o povo. Com 120 anos, ele chegou à porta da terra prometida. Ele conseguiu vencer todas as dificuldades e conseguiu levar o povo aonde Deus mandou que levasse. Bispo, por que tudo isso? Porque eu estou te dizendo, se você tiver fé, o tamanho de um grão de mostarda, o milagre vai acontecer. Mas bicho, eu não tenho essa fé, mentira. Você está vindo aqui, e aqui se prega a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Se você está ouvindo a palavra, talvez você nem saiba, mas a fé já está gerada dentro de você. E, gente, eu gosto de pregar desse jeito, porque eu sei que essa palavra está
E olha, a Bíblia diz, lá em Isaías, que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o que apraz ao Senhor. Então a palavra de Deus vai gerar milagre na tua vida, em nome de Jesus. Você está comigo aqui, gente? Dá glória a Deus aí. Eu preciso ouvir barulho nessa noite. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, caminhar para o final. Agora sim. 2 aos Coríntios 4:18. Faz anos que eu estou preparando essa mensagem. Segunda aos Coríntios 4:18. Achou aí? Fala igual os pastores mais alegres. Está na Bíblia. Olha que lindo isso aqui, gente. Isso é ver o invisível. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem. Porque as que se veem são temporais, ou seja, são passageiras. E as que não se veem são o quê, gente? Eternas. Tudo que a gente vê com os olhos é passageiro. Tudo é passageiro, gente. Tem uma tabela de decomposição dos materiais. Não sei se vocês já chegaram a ver. E às vezes a gente vê, mas não se atenta. O plástico demora uma eternidade para se decompor. No ferro nem se fala. Eu fico doente quando eu passo e eu vejo uma pessoa jogando latinha. O cara é um endemoniado que toma cerveja e ainda joga latinha pela janela do carro. Oh, meu Deus do céu. Aquilo ali leva uma eternidade para se decompor. O plástico leva uma eternidade para se decompor. Mas vai se decompor. O que a gente vê é passageiro. E nós somos atraídos pelo que a gente vê. O cara olha uma mulher e fala, mano, que mulher da hora. É passageiro. Eu estava vendo uma grande atriz, me fugiu o nome agora, que morreu esse mês, uma francesa, Brigitte Bardot, acho. Brigitte Bardot. E mostrou ela quando veio para o Brasil em Búzios. Não sei se chegaram a ver. Aí mostrou ela antes de morrer. Parece que não é a mesma pessoa. Porque é passageiro, gente. Para nós é passageiro. E a gente fica preso nisso aqui. Eu estou vendo crente, estou vendo pastores perdendo a salvação, perdendo o ministério, perdendo a honra, perdendo a dignidade por coisas passageiras. Eu estou vendo homens e mulheres perdendo o casamento, perdendo os filhos por coisas passageiras. Está na hora da igreja, está na hora dos crentes começarem a olhar, começarem a ver o invisível, porque as coisas que não se veem são eternas. Olha só, Deus, Paulo falou assim, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração, é o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Vocês conhecem esse versículo? Sabe o que está falando? Que Deus tem um tempo preparado para nós na eternidade. Jesus falou, eu vou para a casa do meu pai e vou te preparar morada. Se não fosse assim, eu teria dito. E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar vocês. Deus tem algo eterno preparado para nós. Algo que não corrói. Jesus Cristo falou, não acumulem tesouro na terra, que as traças corrompem e o ferrugem corrói. Mas acumulem tesouro no céu, porque lá é eterno. Oh, aleluia. Comece a ver o que Deus tem preparado para você. Deus tem algo muito maior preparado para mim e para você. Deus tem coisas grandes preparado para mim e para você. Comece a ver o invisível na tua vida.
Pela fé, começa a crer que existem anjos ao teu redor, a gente começa a crer na palavra. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 34, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Há anjo te guardando, há anjo te protegendo, e você fica com medo de dormir, porque ouviu um barulho do lado de fora. Amor, eu ouvi um barulho na cozinha. Vou não, vai você, que frouxo. Aí eu não ouvi barulho na cozinha, eu vou não. Aí a mulher tem que ir, pegar esse carro de vassoura e vai, porque o macho está lá debaixo do cobertor, lá, os dois com medo. Gente, o fundo do meu quintal é mato. O fundo do meu quintal é mato. Foi essa semana mesmo, eu ouvi um barulho, foi essa semana que a gente ouviu lá um barulho. Aí eu não consigo dormir, gente, eu ouvi barulho, não consigo dormir. Aí acendi a luz, que eu coloquei luz lá no fundo do quintal, porque é bem escurão mesmo. Aí eu já fui lá ver o que era. Aí cheguei lá, não era nada não, ainda bem, né? Ainda bem que não é nada. Eu voltei calmo. Mas a gente tem que confiar. Olha só, tem uma escritora que ela é muito mal, ela viaja na maionese também, mas ela é muito mal aceita pela igreja evangélica brasileira. Ele veio buscar o cativo. Rebeca Brown. Mas ela contou um negócio no livro, nós lemos todos os livros dela, na época que a gente lia bastante. E ela conta um dia, porque ela fala muito de batalha espiritual, de satanismo pesado mesmo. E ela contou que um dia tinha demônios que foram enviados para atacar a casa de uns crentes. E os demônios foram para atacar, só que foi justamente na hora que os crentes estavam de joelho orando. E quando eles chegaram, eles rodearam, eles tentaram entrar na casa e não conseguiram. E quando voltou lá para a liderança deles, perguntou, por que vocês não conseguiram? Eles falaram, tem uma muralha ao redor da casa e a gente não conseguiu chegar, porque o crente estava orando. Quando você ora, Deus protege a tua casa, protege o filho, protege a tua filha, protege o que é seu. Crente começa, eu vou falar isso de novo. Gente, sabe o que me dói? Vocês quase não fazem o que eu falo. É sério. Eu fico desgastado, gente, porque vocês não fazem. Começa a orar antes de sair de casa. Mas eu não tenho tempo. Desce a escada orando. Desce no elevador, Senhor. Eu saio de casa, ela sabe, os meninos sabem, eu saio no carro, falo, Senhor, agora mesmo, Senhor, guarda minha casa, guarda meus filhos. Quando o Gabriel, hoje ele está em casa, está dormindo. Quando o Gabriel está no serviço, ou igual ontem, que a gente veio para cá, Senhor, guarda minha casa, guarda meu filho, guarda o Gabriel naquele serviço, traz o meu pai. Aí eu peço, nos leve em paz, que não seja eu a dirigir esse carro, mas o Espírito Santo a nos guiar e conduzir. Coloca anjos ao redor desse carro, coloca anjos ao redor da minha casa. Todo dia eu saio desse jeito, todo dia eu saio debaixo de oração, e eu tenho certeza que todos os livramentos que eu recebi até hoje, não foram poucos, foi porque Deus responde oração. Começa a orar assim, por favor. Você quer viver um tempo extraordinário em 2026? Começa a orar. Mas se eu não viver em 2026, 2027 você vai viver com certeza, porque você está plantando, você vai colher. Ou tem crente aqui? Tem aqui. Gente, como é que você consegue? Você come, não fica no sofá assistindo lá o que você quiser, não é problema, não tem nada a ver com isso. Aí depois você cai no sofá, aí eu tenho a ver. Você cai no sofá, você não dorme, você desmaia. Gente, na verdade, no processo. Quando o corpo está fazendo isso, você já está dormindo. É no processo. Gente, eu não sou o maior em oração. Mas antes de dormir, minha cama, Senhor, te agradeço por esse dia, por essa noite. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. E eu oro pelo Ministério Palavra de Vida. Senhor, fala em encontro de cada irmão, cada irmã. Toda noite, antes de dormir, eu dobro o joelho ao lado da minha cama.
Bispo, não ora sentado, mas ora, gente. A oração é a comunicação do crente com Deus. Seu filho, sua filha, você não sabe onde está, mas Deus sabe. Então você em oração, você coloca nas mãos do teu Deus poderoso. E aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Antigamente, eu gosto tanto de alguns crentes, não todos, antigamente, a pessoa ia abrir um comércio, antes de abrir, pastor, vai lá, vamos orar, ungir nosso comércio. Vamos ungir lá o imóvel antes da gente começar, vamos consagrar ao Senhor. Eu tenho um monte de crente que eu conheço, abriu... E de vez em quando tem que pedir, não precisa ser o pastor, ou você mesmo ora, porque, gente, entra um monte de gente lá e ora no seu serviço, crente. Eu chego na escola, eu desço do carro e falo, Deus, coloca anjo em cada sala de aula aqui, Senhor, eu repreendo todo espírito de... Porque a escola sabe como é que é, né? Todo espírito de rebeldia, Pai, em nome de Jesus. Gente, você é um sacerdote, sacerdotisa do Senhor, e pela fé, você não vai ver, mas vai ter anjos de Deus lá, naquele lugar, em nome de Jesus, gente. Começa a ver o milagre, começa a orar, em nome de Jesus, me ajuda aí. Não precisa gritar, ora aqui, ó, ora aqui. Sabe aquele patrão que é só misericórdia? Começa a orar por ele. Nicole, vai lá e pega um pouco d'água para mim. Na mente, Senhor, converte esse homem, Pai, consagre essa água ao Senhor, Pai. Que quando ele tomar essa água, o teu Espírito Santo, porque Jesus Cristo falou lá em João 7,37, que quem beber da água, os rios, seu interior, rios de água viva fluirá, que receber do Espírito Santo. Então, meu Deus, que essa água possa fazer uma obra. Lógico que não do meu jeito, do seu jeito também, cada um ora do jeito. Começa a orar. A esposa tem um marido que é só misericórdia, mas não ora pelo marido. O marido tem uma esposa que é só misericórdia, mas não ora. Aí depois você quer o quê? Não foi o diabo, fomos nós que fomos omissos e não oramos. Você acha que minha esposa não orou por mim, não? Eu desmaiado lá, você acha que ela não colocou a mão nas minhas costas e orou? Você até parece, eu sei, mas eu já conheço a esposa que eu tenho. Eu sei que a Lorela me ouve falar isso faz anos, você acha que ela não ia fazer comigo? E fez. E tem mais esposa aqui que fez também no lar, que eu sei. Que Deus revela. E tá certo, tem que orar, porque tem marido que misericórdia, parece a pedra bruta, mas o meu Deus vai talhando a pedra, vai transformando. E ele o coração, ai Deus, a Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ore segundo a palavra. Quando aquele abençoado estiver dormindo, roncando, não fale que ele acorda. Não fale. Gente, pode passar um caminhão, um trator, ou um avião, ele não acorda. Mas se você colocar a mão e falar assim, em nome de Jesus, o que foi? O que foi? É sério, porque a batalha é espiritual. Então põe a mão e aqui, ó. Deus som da mente, esquadrinha coração. Ó, Deus som da mente. Põe a mão aqui e aqui. Deus transforma. Hã? Mas vocês não fazem. A esposa tem a faca e o queijo na mão. O pessoal lá, e eu não estou criticando, gente, cada um na sua religião, não tem nada a ver com a religião dos outros. O pessoal lá da Umbanda, do Candomblé, coloca comida, farinha, farofa, frango, consagrado para o pessoal deles lá. Nós temos um Deus que é todo poderoso, o Deus que operando ele, Isaías, quem impedirá? E a gente não consegue consagrar comida ao Senhor e falar, meu Deus, transforma esse homem, transforma essa menina. Tira essa boca dura dessa abençoada, Deus, espírito de rebeldia, Pai. Que antes de eu falar, ela já está respondendo. Eu falo, mãe, ela quer. Oh, Deus, transforma esse menino. A gente começa a orar. Ninguém conhece ninguém assim, né? Tem mãe que está, fala, Deus. Oh, mistério. Isso é da idade, viu, gente? Deixa eu encerrar aqui, meu Deus, eu viajo, Senhor.
Vamos lá, vamos encerrar, vai. Segundo aos Coríntios, você está no 4:18, vai só um pouquinho à frente. 5:7. Porque nós andamos por 5:7. Só mais 2. Aí, agora sim. Nós andamos por fé e não por vista. Ver o invisível é andar pela fé. É crer que aquilo que Deus prometeu já aconteceu, mesmo que não tenha chegado nas minhas mãos. É crer que os anjos estão ao meu lado, mesmo que eu não vejo, porque eu ando pela fé. É crer que o milagre vai acontecer, que Deus vai restituir aquilo que o inimigo roubou na minha vida, que eu vou viver o milagre, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver milagre na área material, eu vou viver milagre na área financeira, eu vou viver milagre de cura, de restituição, de transformação. A minha casa será uma casa de paz, de alegria, de felicidade, que toda conta vai cair por terra. É isso, é já começar a crer que vai acontecer antes de acontecer, porque eu ando por fé e não por vista. Então eu vejo o invisível, eu vivo o impossível, eu ouço o inaudível. Isso é andar pela fé, é ver o invisível acontecendo. Vamos encerrar. João 20:29. E a gente encerra. João 20:29. Eita! E foi rápido, eu ia tomar uma aguinha aqui, mas... Eu preguei isso aqui recentemente numa quarta-feira. Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. Os discípulos falavam, o mestre ressuscitou. Tomé falou, só acredito se eu tocar nas feridas dele. Se eu não tocar na ferida, eu não acredito. Aí, uma semana depois, a Bíblia diz 8 dias, estavam de novo reunidos, agora Tomé estava, Jesus apareceu. Gente, do nada, tudo fechado, Jesus apareceu. Quando Tomé viu Jesus, meu Senhor e Deus meu, Jesus não, toca aqui. Você falou, toca aqui. Toca aqui. Aí, olha, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Aí Jesus está falando de nós. Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia. São esses que ele está procurando. São esses que ele está procurando. Homens e mulheres que não andam pela vista, mas andam pela fé. Homens e mulheres que veem o invisível, que creem que o Senhor Deus poderoso está conosco e que Ele é fiel e é poderoso para cumprir suas promessas em nossa vida e que um dia Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Se tem alguém como aqui, dá uma salva de palmas, glória a Deus, vem glorificar Jesus, oh aleluia, oh glória a Deus, como eu gosto disso. Vamos orar, para a gente ir embora, vamos embora com louvor no coração, né gente? Gente, guarda essa palavra no seu coração. A Cassiane cantou o Salmo 119 de uma maneira tão linda, tua palavra escondi, guardada no meu coração. Gente, essa palavra é vida, essa palavra é força, é essa palavra que nos dá força para prosseguir, mesmo quando tudo está dizendo que não. E a gente crê que Deus vai fazer, e a gente confia na palavra e crê que o milagre vai acontecer. Nessa noite, guarda essa palavra no seu coração. Eu não sei como está a situação da tua vida, mas eu estou falando aqui de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Um Deus de milagre, um Deus de maravilhas. E eu creio que você vai testemunhar milagres aqui ainda, em nome de Jesus, amém?